A partida mudou, mas o resultado continua o mesmo, porque, como a gente vem falando há muito tempo, se estamos para tratar de um pós-jogo do Cruzeiro Esporte Clube de Fernando Diniz, estamos para falar de um empate com gosto de derrota ou uma derrota. E estamos aqui para falar de uma belíssima derrota, na qual o Cruzeiro construiu muito bem o seu objetivo de acabar com todas as suas chances de ir para a Libertadores. O Cruzeiro teve durante todo o campeonato, e principalmente nessa reta final com o Fernando Diniz, tudo o que precisava para conseguir ir para a Libertadores. O Cruzeiro tinha um calendário favorável, o Cruzeiro tinha adversários, né, que estavam enfrentando nessa briga, que estavam estavam indo muito mal, tiveram uma reta final muito abaixo. O Cruzeiro teve a ajuda do campeonato, da tabela e das rodadas. Assim, muito, tipo assim, se tem um time que teve, não existe um time que teve mais ajuda das rodadas. Era a rodada que o Bahia perdia, era a rodada que quem estava ali brigando aí na frente também perdia. Tanto que a gente ficou muito tempo na sétima colocação do campeonato. A gente ficou muito tempo. A gente não ganhava de ninguém e ficava em sétimo. Porque o Bahia também não alcançava. Porque ninguém chegava próximo ali e tal. Teve até o Vasco que tentou brigar. Teve o Atlético Mineiro. E agora, mais recentemente, o Corinthians. Que aí esse sim disparou e já conseguiu garantir a sua vaga. O Cruzeiro teve tudo favorável para ir para a Libertadores no ano que vem, mas o Cruzeiro do Fernando Diniz ele fez questão de acabar com todas essas possibilidades. Mas esse não é um pós-jogo só para tratar Fernando Diniz e só para criticar o Fernando Diniz, porque criticar o Fernando Diniz qualquer um faz. É uma crítica que é muito simples, porque todo mundo vê o Cruzeiro o Cruzeiro não jogando futebol. Eu ia falar Cruzeiro jogando futebol, mas o Cruzeiro não jogando futebol, todas as partidas com o Fernando Diniz, é muito fácil a gente vir aqui e falar, o Fernando Diniz é uma merda, o problema do Cruzeiro está no Fernando Diniz. O problema do Cruzeiro não está na figura do Fernando Diniz, e o problema do Cruzeiro não será solucionado com a saída do Fernando Diniz, inclusive que já deveria ter acontecido há muito tempo atrás, mas que infelizmente a gente vai acabar terminando o campeonato. E assim, só tira a nossa possibilidade de sonhar mesmo. A permanência do Fernando Diniz só tira a nossa possibilidade de sonhar. Porque talvez ele sendo demitido hoje, a gente tenha muito mais chance de ganhar do Juventude. E esperar que os deuses do futebol operem para que mesmo sem merecer o Cruzeiro ganhe uma vaga. Mas o cenário é que é muito mais fácil o Atlético Goianiense vencer o Bahia do que o Cruzeiro vencer o Juventude. O Atlético Goianiense já rebaixado enfrenta um Bahia desesperado e o Bahia não vem bem, mas o Bahia ele é minimamente mais competente que o Cruzeiro. O Bahia pelo menos não tem uma defesa que ela é dada, ela não tem qualquer trabalho, não oferece qualquer tipo de dificuldade para o time adversário. Então é mais fácil, nesse cenário, é mais fácil que o Atlético Goianiense faça ajude o Cruzeiro a não depender só de si, só que em algum nível o Cruzeiro hoje depende de si também, né? O Cruzeiro não depende só dos adversários, porque nesse cenário seria muito melhor para o Cruzeiro depender dos adversários. Porque é possível que os adversários tropecem, só que é impossível que o Cruzeiro consiga fazer a sua parte. Então, pra mim, assim, não tem chance. Óbvio, quando começar a partida você vai acreditar. Óbvio, a gente tem que acreditar porque a gente é torcedor e a gente é bobo. A gente é burro. A gente é feito de otário, dia sim, dia também. E a gente continua ali acompanhando porque isso vai muito além da sanidade, da racionalidade, vai muito além de tudo isso. Mas fato é que o Cruzeiro passou uma vergonha colossal dentro e fora de campo. Essa que é a verdade. Esse é o desenho da partida Cruzeiro e Palmeiras. Vergonha dentro e fora de campo. E por isso que eu não vou estender essa crítica apenas ao Fernando Diniz, que é um merda, que é um cocô de treinador, que é um cara que no ano de 2024, simplesmente, em 28 partidas do Campeonato Brasileiro, contando a passagem dele pelo Fluminense e pela passagem tosca e bizarra dele pelo Cruzeiro, ele tem 2 vitórias. Um ano inteiro, 2 vitórias.
Se o Fernando Diniz fosse um clube, ele teria sido rebaixado com tranquilidade, seria o último colocado disparado, assim, sem qualquer chance, seria rebaixado no primeiro turno. Não teria chance de nada, porque é um time que é vexatório. Ver o Cruzeiro do Fernando Diniz em campo é vexatório. O Cruzeiro conseguiu a proeza de abrir o placar, que com o Fernando Diniz isso é quase impossível, e o Cruzeiro tomou uma virada bizarra, porque o Palmeiras é muito mais time que o Cruzeiro, O Palmeiras fez uma partida muito melhor que a do Cruzeiro, Só que o Cruzeiro teve a partida na mão para vencer. O Fernando Diniz fez questão de fuder com tudo, não alterando. Enfim, eu não vou falar sobre a crítica agora. Eu vou falar também sobre o cara mais incompetente do Brasil, além do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, é muito incompetente, ele é completamente alucinado, ele é bem burro, ele é burro demais, excessivamente burro, o Fernando Diniz. Só que tem uma pessoa muito pior do que ele. Porque qual é o pior como ser pior do que uma pessoa que ela é extremamente burra, como é o caso do Fernando Diniz? É a pessoa que contrata o burro. E a pessoa que o Cruzeiro tem que ter, a torcida cruzeirense, ela não tem que tratar o Alexandre Matos, que é quem eu tô falando, como um cara para se questionar. A torcida do Cruzeiro, ela tem que tratar o Alexandre Matos como alguém que tem que necessariamente sair do Cruzeiro, para caso o Cruzeiro pense em buscar alguma coisa positiva para os próximos anos. O Alexandre Matos, ele é um escárnio para o Cruzeiro. Ter o Alexandre Matos no Cruzeiro é um escárnio para o Cruzeiro. Ele é um risco, ele representa um risco gigante ao Cruzeiro. Eu acho que a gente ainda não conseguiu entender muito bem isso. O Alexandre Matos, ele representa um risco, ele é nocivo para o Cruzeiro. Ele é nocivo. As formas de trabalho, entre aspas, muitas aspas, dele são nocivas para o nosso clube. Ele não luta pelo nosso clube e muito pelo contrário. Ele faz do nosso clube um grande balcão dos amigos. E com o aval do Pedrinho, que é qual a gente tem que também ter uma crítica forte e firme em relação ao Pedrinho. Que boa parte da torcida ela não quer, porque tem toda a questão de, é um cara que tem tudo para ajudar o Cruzeiro e fazer o Cruzeiro grande muito mais rápido do que a gente esperava. A volta do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro nunca deixou de ser grande. Muito mais rápido, só que ele comete erros colossais e dos quais a gente tem que cobrar. Ele comete erros que fazem a gestão Ronaldo parecer a melhor gestão do mundo. Parecer nosso mar de rosas a gestão Ronaldo. Porque, cara, é um mar de incompetência bizarra. O Cruzeiro está sendo tratado como se fosse uma festa, um churrascão do Pedrinho, na qual ele coloca só os amigão dele lá, as pessoas que ele gosta, e não tem profissionalismo nenhum, não tem cobrança de profissionalismo. E eu acho que isso é muito exemplo do que o Cruzeiro está sendo nessa reta final de campeonato. Um time completamente incompetente, um clube que não é profissional. A torcida do Cruzeiro foi punida ontem pela incompetência de quem dirige o Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro foi punida ontem, não pôde assistir o seu time no estádio. Pela incompetência da diretoria. E aí a gente tem, enfim, são muitos pontos para analisar. A gente vai falar primeiro também. A gente também tem que estender essas críticas aos atletas, porque tem coisas que são incompreensíveis. Fato é que o Cruzeiro perdeu mais uma partida com o Fernando Diniz. São, se não me engano, 12 partidas de Fernando Diniz no comando do Cruzeiro. 2 vitórias. E o resto foi só desgraça, porque empate foda-se e derrota foda-se também. O que falar do jogo, né? O jogo que se desenhou da seguinte maneira, né? É um massacre do Palmeiras. O Palmeiras criou muitas oportunidades e a gente viu o Cássio tendo uma atuação muito, muito, muito boa. Falhou nos 2 gols do Palmeiras? Eu diria que sim. Falhou nos 2 gols do Palmeiras. Só que ele fez tanta coisa nesse jogo que não tem nem como a gente lembrar dessas falhas. Porque se não fosse o Cássio, no primeiro tempo, era pro Cruzeiro estar perdendo tranquilamente por uns 4-0. Tranquilamente 4-0, tá, gente? Tranquilamente. Contou ali com um Felipe Anderson em um jogo bizarramente ruim.
Contou também com o Endrick não, né? Com o Estevão errando gol na cara. Contou com o Veiga falhando. Enfim, Flávio Lopes não conseguindo dominar uma bola. Então, o Cruzeiro saiu com um ótimo placar de 0-0, porque o Cruzeiro não criou quase nada. Aliás, as pouquíssimas oportunidades que o Cruzeiro criou, o Lautaro Dias ele fez questão de ferrar com tudo e tirar qualquer possibilidade. Teve 2 boas oportunidades para ele sair, disparar e assim, quem sabe, fazer o gol. Eu acho que se fosse o Caio Jorge, em pelo menos uma dessas, é possível que o Caio Jorge fizesse o gol, né? Que foi aquela primeira lá que ele recebe a bola muito tranquilo, sai na cara do gol e ele erra de maneira bizarra. Ele nem tenta, ele nem faz nada. Ele chega na bola e chuta em cima do goleiro e é isso, segue o baile. Fez merda mesmo e segue o baile mesmo. E volto pro segundo tempo. Aliás, eu não posso só terminar. O primeiro tempo não foi só isso, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo onde o William não conseguia acertar um cruzamento em hipótese alguma. O William não conseguia acertar um cruzamento. Sim, se isso valesse a vida dele, se você acertar um cruzamento no jogo, você não morre. Ele morreria, porque ele não conseguia. Ele simplesmente não tinha capacidade de acertar um cruzamento. E o que falar do Marlon, que fez um segundo tempo que se redimiu um pouquinho. Mas o que foi o Marlon no primeiro tempo? O Marlon ele não estava conseguindo encostar na bola e fazer essa bola chegar a um companheiro. Ele pegava a bola, ou ele errava o domínio e dava um contra-ataque para o Palmeiras, ou ele simplesmente se jogava em campo esperando uma falta que não viria, ou ele só errava mesmo, só errava domínio, só entregava a bola para o Palmeiras, assim, errando tudo, passe simples ele errava. Assim, foi uma lástima o que foi o primeiro tempo do Marlon, sim, bizarro. E o William assim, irreconhecível. O William não é mais o mesmo. O que levou o William para a seleção não está sendo feito. E aí tem críticas ao Fernando Diniz, porque o William mudou a forma de jogar. Mas tem muita crítica ao próprio William, que claramente ele não tem qualquer interesse em jogar nas formações do Diniz. E isso é uma questão que tá certo que o Diniz é burrão, que o Diniz é um incompetente, que o Diniz é um verme, que o Diniz deveria não estar mais no Cruzeiro há muito tempo. Dito isso, bom, dado esse ponto, eu não quero no meu clube um jogador que ele opta por não jogar. Eu não quero isso no meu time. Eu não quero um cara que ele opta por não jogar porque ele está incomodado com alguma coisa. E pra mim, claramente, o William ele não tem interesse em jogar. Ele não tem interesse. Claramente, ele não se empenha o suficiente para jogar porque ele está incomodado com uma decisão do técnico. Só que o Cruzeiro não se resume à briga do William com o Fernando Diniz. O Cruzeiro não pode ser o palco para essas pessoas brigarem, para esses caras que não são nada para a história do clube brigarem. Isso prejudicar o Cruzeiro no objetivo. Isso não pode acontecer, mas o William ele simplesmente se recusa a jogar com o Fernando Diniz, porque sinceramente eu faria o mesmo. Eu não quero ter um verme desse comandando meu time, eu não quero mesmo. Só que ele é atleta do Cruzeiro, ele recebe muito bem para jogar no Cruzeiro e ele não pode ter uma postura de que não quer atuar, ele não quer jogar, que não quer participar. Ele não pode fazer isso. E pra mim o William, ele é um cara que eu gosto muito do William, tá? Ele resolveu um problema de laterais do Cruzeiro que o Cruzeiro vinha há muito tempo. Só que me incomoda profundamente essa postura mimada. E a gente vem falando que o elenco do Cruzeiro é um elenco mimado, mas essa postura do William me incomoda profundamente, cara. Muito. Cara, o cara ele não quer jogar. Ele não quer jogar, gente. E assim, o Cruzeiro vai ser isso? Ele vai olhar o lateral, o William, não querendo jogar, e a gente vai deixar por isso mesmo, vai seguir a vida e vai deixar o William continuar? Infelizmente o Cruzeiro não tem comando para cobrar isso dele. Não tem comando. E assim, esse foi um pouco resumo do que foi o primeiro tempo. Mas o Cruzeiro volta pro segundo tempo sem nenhuma alteração, o que já me incomodou de cara. Porque o Lautaro Dias ele não conseguia fazer ele não conseguia dominar a bola bem.
Ele tinha muita dificuldade em fazer o simples receber a bola e segurar. E fazer um pivô, fazer qualquer coisa de qual a gente necessita de um centroavante fazer. Ele não conseguia fazer. Ele claramente ele não serve para jogar de centroavante. E é grotesco ver ele atuando como centroavante. Ele é um atleta bom? Não é, cara. Ele é um jogador mediano para baixo. A gente sabia disso quando a gente contratou. A gente sabia que ele era um cara mediano para baixo. Só que a gente tinha expectativa de que ele pelo menos é raçudo, ele corre. E aí nas duas oportunidades que ele teve de ser raçudo e de correr, ele fez merda. O segundo jogada que ele teve, acho que foi... Ainda foi no primeiro tempo. Não, foi no segundo já. Não, primeiro tempo ainda. Ele recebe uma bola que precisava do quê? Velocidade. E ele parou a jogada pra tentar um drible. Aí veio 3 marcadores e acabou com a jogada dele. Era correr e tentar finalizar. Ele parou. Simplesmente parou. E aí, mesmo fazendo um primeiro tempo tenebroso, ele e o próprio Marlon, o Diniz não olhou e não mudou isso. Não tentou alterar. Não colocou o Kaique, não colocou os meninos da base. A gente tem que pontuar uma coisa muito grave que foi dita ontem, no segundo tempo, que o Cruzeiro não tinha opções ofensivas. O Cruzeiro não tinha ninguém para as posições ofensivas. E mesmo assim, o Diniz fez questão de só colocar os atletas da base quando o Cruzeiro ou tinha acabado de tomar um gol ou tinha tomado a virada. Basicamente foi isso. O Diniz, ele não... Eu nem vou me exaltar muito, porque já sobe uma raiva bizarra. O Diniz não tinha opções para ataque. O Lautaro Dias estava fazendo uma partida tenebrosa, uma partida ridícula. E mesmo assim, ele só colocou os jogadores da base, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Simplesmente isso. Esse é o Fernando Diniz. O erro tá dando tapa na cara dele. O Cruzeiro, o time em campo, ele passa uma vergonha colossal. E o Fernando Diniz simplesmente não muda. Ele vê, ele fala: beleza, que ele não tem tantas boas opções no banco. Só que ele tem alguma coisa pra mudar. Porque não dá, o que está acontecendo em campo, não dá pra gente aceitar. Não dá pra aceitar que o Lautaro Dias está fazendo uma partida tão abaixo. O Verón não consegue fazer nada, não aparece no jogo. E mesmo assim, esses caras, eles continuam no time. Eles continuam jogando. O Marlon só não vai jogar a próxima partida porque ele foi suspenso. Porque senão ele jogaria. Ah, mas ele deu assistência. Beleza, ele deu assistência. Mas o montante maior da partida dele foi uma partida ridícula. É ridícula. E vai continuar acontecendo tudo assim. Tudo de novo. A gente vai ver o Fernando Diniz não tendo coerência nenhuma. Quando ele tá utilizando os caras da base, ele tem oportunidade para colocar como titular, ele prefere alterar o time inteiro para colocar o Vital em campo. O time não tem opções ofensivas, não tem ninguém ofensivo pro banco, só tem os atletas da base, e mesmo assim ele só altera quando o Cruzeiro tá perdendo. Você percebeu que em todo momento que o Kaique, Kenji e o Tevez eles entraram no Cruzeiro, foram sempre com o Cruzeiro perdendo o jogo. Nunca eles entraram com o Cruzeiro em vantagem. Eles nunca entraram para tentar um jogo um pouquinho mais tranquilo. Não, foi sempre colocando os meninos na fogueira máxima. Parece que ele tem o tesão em acabar com esses meninos. Para acabar com eles mesmo. Ele tem esse desejo profundo de não dar oportunidade para eles. E só dar oportunidade para eles quando dificilmente eles vão conseguir fazer alguma coisa, gente. Essa é a lógica do Fernando Diniz. Aliás, não tem lógica, porque o Fernando Diniz não tem nada. O Fernando Diniz é um grande mar de nada. E só pra deixar de lado, porque se eu ficar falando de Fernando Diniz eu vou tomar 1 hora de vídeo, já tem quase 20 minutos de vídeo, e eu não falei dos pontos mais importantes desse vídeo, que é o Alexandre Matos e o Pedrinho, né? A crítica ao Alexandre Matos e o Pedrinho. Que o Alexandre Matos, ele é um profissional questionadíssimo, a gente já sabe disso. Desde o primeiro momento que veio esse anúncio de que ele seria o homem forte do futebol do Cruzeiro,
Eu acho que não tinha nenhum cruzeirense que olhasse e falar, não, ele é bom, porque ele não tem um trabalho decente desde 2018 e ele é questionadíssimo em todas as decisões, em todos os clubes que ele passou. Ele só fez merda atrás de merda. Isso deu um aval, isso o qualificou, o credenciou a uma vaga, a uma oportunidade do mais alto cargo do futebol do Cruzeiro. Ele é o CEO do futebol do Cruzeiro. O Cruzeiro ontem jogou sem a sua torcida. Teve a entrevista ontem do Alexandre Matos pra Samuca TV, né? E a gente viu ele falando que não, porque a gente tentou há muito tempo, a gente tá há muito tempo tentando, nós conversamos com não sei quem, com não sei quem, não sei quem, mas não foi possível, não sei o que lá. Eles disseram que eles falaram com o STJD, eles fizeram a parte deles e tudo mais. E assim, com todo respeito, eu acho que não tem nenhum cruzeirense que acredite nas palavras que saem da boca do Alexandre Matos. Eu acho que ninguém acredita nas palavras que saem da boca dele. Não tem como. Mas, assim, essa fala só me deu assim, duas alternativas. Porque pensar em relação a isso foi... o Cruzeiro tentou toda a parte, tudo que podia o Cruzeiro tentou. Ou o Cruzeiro, na figura do Alexandre Matos, é um completo incompetente, e ou ele tá mentindo mesmo. Ele só tá mentindo mesmo. Ou ele só tá descaradamente mentindo pro torcedor do Cruzeiro, que eu também acredito. Eu acredito nas duas coisas, talvez em modos diferentes, mas eu acredito nas duas coisas. Ele é um mentiroso, ele está mentindo pro torcedor do Cruzeiro, e ele é incompetente também. Porque, eu tentei falar com todo mundo possível e tal, não foi possível acontecer a partida com torcida. Um comparativo simples, tá? O Palmeiras, quando esteve na mesma situação, o Palmeiras conseguiu uma decisão da CBF que o beneficiava, que foi o jogo contra o Flamengo, que teve torcida única do Palmeiras. Então, uma decisão que o beneficiou. A diretoria do Flamengo, do Palmeiras, ela conseguiu fazer isso. Ela conseguiu. Ela não teve muito trabalho. Ela precisou agir e deixar claro que estava agindo. E deixar isso escancarado para todo mundo ver. Nós estamos agindo. Até para pressionar a CBF. Porque a gente sabe que a CBF ela só funciona no modo de quem grita mais chora menos. Então você tem que gritar, você tem que deixar claro que você está cobrando a CBF. Porque senão a CBF ela não tem qualquer chance de te ajudar em alguma decisão. Não te ajudar, né? Mas fazer algo que seja justo. E que te beneficie, porque é o que tinha que acontecer. O Cruzeiro não deveria ter que jogar com portões fechados. Porque o Cruzeiro não fez nada pra isso, gente. É simples, o Cruzeiro não fez nada pra isso. O Flamengo conseguiu a alteração de uma data de semifinal de Copa do Brasil. Um jogo importantíssimo. O Flamengo conseguiu. O Cruzeiro não consegue, uma questão que o Cruzeiro está coberto da razão. O Cruzeiro, assim, não tem qualquer ponto que o Cruzeiro deveria questionar da sua razão. O Cruzeiro tem 100% da razão. E mesmo tendo 100%, o Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, fez questão de deixar tudo isso acontecer. O Cruzeiro jogou a última partida do ano, de um ano muito doído e muito sofrido para o torcedor. A última partida, o Cruzeiro simplesmente deixou acontecer de portões fechados. Simplesmente portões fechados, gente. A torcida do Cruzeiro foi punida. E aí isso levanta muitos questionamentos. E na minha concepção, o Cruzeiro não trabalhou em momento nenhum para tentar reverter isso, gente. O Cruzeiro tratou isso com... Se der para ter torcida, beleza. Mas se não der, é melhor ainda não ter torcida. Sabe por quê? Eles sabiam que eles iam perder pro Palmeiras. E quem seria criticado após a derrota? Pedrinho e Alexandre Matos. Principalmente o Alexandre Matos. Ele sabe disso. Ele sabe que ele seria vaiado. Ele sabe que ele seria xingado. Ele não quer trazer essa imagem pra ele. Ele não quer atrelar a imagem de alguém que tá sendo criticado pela torcida. Porque ele sabe que essa é a única maneira do Pedrinho tirar ele do cargo. Ele sabe que ele pode fazer a merda que for. Ele só sai do cargo se tiver uma pressão colossal da torcida. E o que cabe à torcida do Cruzeiro é fazer a pressão colossal para que ele saia do Cruzeiro. E assim, quem acredita que ele tentou ajudar o Cruzeiro é maluco, é dodói da cabeça, não tem condição. E ele não trabalha em prol do Cruzeiro em momento nenhum, gente.
Ele vai trazer o Dudu pro Cruzeiro. Isso já é um aval de não estar trabalhando em prol do Cruzeiro. O critério para as contratações dele vai ser: é meu amigo, não é? É de um empresário que eu gosto ou não é? Porque esse é o Alexandre Matos, gente. Na máxima, esse é o Alexandre Matos. Ele não conseguiu fazer isso agora porque a única tentativa do Dudu não quis vir. O Dudu não quis vir. O Dudu receberia um salário. Seria o maior salário do futebol brasileiro, gente. Ele já recebe um dos maiores. Ele receberia um acréscimo salarial. 4 anos de contrato. O Cruzeiro pagaria 4 milhões de euros por Palmeiras, gente. Se isso não é um sinal de... Ele não se importa com o Cruzeiro. Ele não tá preocupado com a situação do Cruzeiro. Ele não tá preocupado com nada. Não tá preocupado com nada. Se é pra ajudar o Cruzeiro, não conte com o Alexandre Matos. Se é pra fuder o Cruzeiro, conte com o Alexandre Matos. Se é pra contratar um amigo dele, conte com o Alexandre Matos. Isso aí você pode contar. Mas contar que ele vai trabalhar para o Cruzeiro, em alguma decisão ele vai tentar se movimentar para ajudar o Cruzeiro, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. E cabe à torcida cobrar veementemente o jogo sim e jogo também no Mineirão, a saída do Alexandre Matos. A saída do Alexandre Matos, ela é a única maneira do Cruzeiro ter um futuro minimamente decente, contratando uma pessoa profissional. E aí a gente vai estender essa crítica. Para finalizar esse vídeo, a gente vai estender essa crítica ao Pedrinho. Essa é a única maneira, é ter alguém profissional no cargo. Só que a gente vê que o Cruzeiro está funcionando como um grande encontro dos amigões. Os amigões do Pedrinho estão trabalhando no Cruzeiro. E isso é temerário. É temerário. Essa que é a verdade. O Adilson Batista é gestor das categorias de base do Cruzeiro. Ele nunca trabalhou nessa função. Por que ele é gestor das categorias de base do Cruzeiro? Porque ele é amigo do Pedrinho. Ele mandou recentemente o técnico do Sub-20 embora, que não estava fazendo um grande trabalho no Sub-20, mas ele tinha feito um bom trabalho no Sub-17. Ou seja, ele era um cara promissor. Mandaram ele embora. O Adilson Batista mandou ele embora na figura do gestor da base. Então mandou ele embora para contratar uma pessoa que nunca treinou categoria de base. Mas o critério adotado foi: ele é amigo do Adilson Batista. O Alexandre Matos não tem um trabalho decente desde 2018. E isso o credenciou a uma vaga do mais alto escalão do futebol no Cruzeiro. Um clube de mais de 10 milhões de torcedores. Como ele conseguiu essa vaga? Ele é amigo do Pedrinho. O Cruzeiro ia contratar o Dudu. Só para citar mais uma vez, o Cruzeiro ia contratar o Dudu com todas as questões que eu já citei. E o motivo foi: ele é amigo do Pedrinho. Ele é amigo do Alexandre Matos. E assim, cara, o Cruzeiro não tem qualquer chance de dar certo se ele não tem uma gestão futebolística profissional. O Cruzeiro tem que ser gerido por pessoas profissionais. Sabe por quê? Porque o Cruzeiro, se quiser brigar por grandes títulos, ele vai ter que enfrentar um Palmeiras que é muito profissional. Muito profissional. É um time que é profissional. As pessoas que trabalham no Palmeiras, elas cometem erros como todo mundo comete erro, mas elas são profissionais. Elas estão nos cargos delas não porque elas são amigas da liga, mas porque elas são profissionais. O Botafogo é campeão da Libertadores. O Botafogo conseguiu ser campeão da Libertadores, sabe por quê? Porque as pessoas que trabalham no Botafogo são profissionais. Profissionais que têm bagagem, profissionais que têm currículo, um currículo decente. Não são profissionais que não fazem um trabalho decente desde 2018 e nos trabalhos que teve fez questão de gastar muito e gastar mal, que é o caso do Alexandre Matos. Não. São pessoas profissionais. Provavelmente, trocando a gestão do Flamengo, o Flamengo vai ter uma gestão profissional, com foco em profissionalizar o seu clube, que também não tá uma várzea também. O Cruzeiro deve continuar muito abaixo do Fortaleza. Sabe por quê? Porque o Fortaleza ele é muito profissional. Ele é extremamente profissional, do Fortaleza. É extremamente profissional. No futebol brasileiro não tem tantos times que são profissionais, mas os times que querem disputar títulos, eles têm que obrigatoriamente serem profissionais.
Ah, mas o Flamengo ele conseguiu ganhar tendo a gestão do Landim. O Flamengo é um caso à parte porque o Flamengo arrecada muito mais do que todo mundo. Muito mais do que todo mundo. E conseguiu encaixar em 2019 e ganhar, conseguiu 2022, enfim, conseguiu ganhar mesmo tendo uma gestão uma gestão muito questionável. Só que o Cruzeiro não vai ter o dinheiro, não vai arrecadar como o Flamengo arrecada. A gente não acredita que o Pedrinho vai conseguir investir a mesma coisa que o Flamengo consegue investir. O Cruzeiro não vai encontrar amanhã um jogador que ele vai gastar 20 milhões para ser um reserva. O Cruzeiro não vai fazer isso. Só ter dinheiro e só ter investimento financeiro não vai salvar o Cruzeiro. Não vai mudar o Cruzeiro de patamar. Não vai devolver o Cruzeiro as glórias que o Cruzeiro tem que ter. Então o Pedrinho ele tem que começar a olhar para isso tudo pro Cruzeiro. O Cruzeiro não pode, o Cruzeiro não pode ser o seu balcão, o local para você colocar os seus amigos. É importante que você tenha pessoas de confiança, da sua confiança é importante. Só que é mais importante que você tenha pessoas que tenham a sua confiança, mas que são profissionais do que elas fazem. Não dá pro Alexandre Matos continuar trabalhando no Cruzeiro, não dá, gente, não dá. Não dá mesmo. E esse fim melancólico representa muito o que é o Cruzeiro. E essa expectativa, essa esperança de que um dia isso possa acontecer, do Cruzeiro voltar às grandes glórias e tal. Só que enquanto o Cruzeiro ser um time amador, um time que tem como seus critérios de contratar para os seus profissionais serem ou não amigos das pessoas que estão lá, o Cruzeiro vai seguir enfrentando e amargurando não conquista de títulos, vai continuar não conquistando nada, vai continuar tendo muita coisa a mudar. Abre o olho, Pedrinho. Como já diria a música, acorda, Pedrinho, acorda. Porque o Cruzeiro ele não pode funcionar como o churrascão da sua casa, como um local onde você vai colocar os seus amigos. O Cruzeiro tem que ter critério profissional para contratar suas pessoas, seus funcionários. Tem que ter critério profissional. É isso aí, rapaziada. Já foi mais de 30 minutos de vídeo. Eu não tenho que ficar me estendendo mais também. Foi uma partida ridícula. É isso aí, mano. É isso aí. Se existe a possibilidade, a gente tem que sonhar, e sonhar de graça. Mas a realidade às vezes ela bate na gente e fala que, putz, nem acredita muito nisso não, hein? Porque dificilmente isso vai acontecer. Dito isso, só mais uma partida para finalizar esse ano. Essa temporada bem abaixo. E é isso, rapaziada. Que tristeza, rapaziada.